Boa noite, amigos e amigas. Está no ar o Toque do Coletivo Alvorada, o programa que é o seu companheiro toda terça-feira, a partir de 20h, né? E você sabe, né? Aqui você tem as entrevistas, as informações, os comentários, as dicas, né, de eventos que vão acontecer, eventos bacanas em Belo Horizonte, mas não só em Belo Horizonte, né? Então, hoje, né, nós temos uma entrevista super importante. Eu estou falando da entrevista com o ex-ministro de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. O Nilmário, quem é de Belo Horizonte, quem é de Minas Gerais e também do Brasil, né, conhece o Nilmário. É um batalhador desde sempre em defesa dos direitos humanos e, quando ministro, ele fez um trabalho incrível no governo Lula. Nos governos Lula anteriores. Né? Mas o Nilmário foi também deputado estadual, deputado federal, por várias legislaturas, foi candidato a governador de Minas. Enfim, o Nilmário tem uma história incrível, uma história pessoal para contar, sem falar que foi um batalhador contra a ditadura, foi preso. Né? Então, ele tem um compromisso com as causas populares. E uma dessas causas fundamentais é realmente explicar, né, mostrar, trazer às claras o que a ditadura fez com aquelas pessoas que lutaram em defesa do Brasil, pela democracia, e que foram presas, torturadas, desapareceram, tiveram suas histórias truncadas, muitas vezes a partir de mentiras, de absurdos, né? E até agora as suas famílias não tinham ainda a documentação, a explicação, o Estado, né, brasileiro assumindo a sua responsabilidade pelo que aconteceu com aquelas pessoas. Essa tem sido a luta do Nilmário nas últimas décadas. E, finalmente, ele é vitorioso e, na próxima quinta-feira, tem uma cerimônia importantíssima na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para certificar, né, melhor, retificar, né, a documentação daquelas pessoas que foram mortas, desaparecidas, sob tortura, e isso não constava. Bom, é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Nilmário Miranda, que já está nos nossos bastidores e a gente já chama para ele estar aqui conosco. Boa noite, Nilmário. Boa noite, Ângela. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, companheiras e companheiros que seguem o Coletivo Alvorada e segue o Toque da Alvorada. Exatamente. Olha, Nilmar, já tem muita gente conosco, e eu sempre falo assim no início do programa, gente, olha, nós somos parte da mídia independente, a gente não tem patrocínio de banco, não tem patrocínio de agro, não tem patrocínio de empresa estrangeira, nada, nem de governo. Então, a gente conta com o apoio da nossa audiência, da nossa turma. E aí, né, eu vou pedir a Alexandra para exibir o Pix, né, para o Coletivo Alvorada receber doações, viu, gente? O Pix é esse que está aí na tela, é alvoradacoletivo@gmail.com, é a nossa chave Pix, né? Então, você pode doar o que você quiser, o que você puder. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, porque, olha, a gente tem custos, né? Não só custos operacionais nesse programa, mas com toda a atividade que o coletivo faz. Faixa, adesivo, botões, deslocamentos. E, olha, vocês têm visto, o coletivo não está atuando só em Belo Horizonte, está no Rio de Janeiro, está no interior de Minas, e no final eu vou falar de um evento para lá de bacana. Mas agora nós vamos conversar com o Nilmário, e é uma conversa muito importante e muito séria, pois se trata de uma luta de décadas em que, finalmente, o Nilmário foi vitorioso. Nilmário, eu quero começar, então, primeiro agradecendo demais a sua presença aqui hoje e pedindo para você contar para nós sobre essa cerimônia que vai acontecer na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, na próxima quinta-feira, e que é, eu diria assim, uma justiça, né, que se faz a famílias, né, se não me engano, são 63 famílias, que ansiavam tanto por ter a documentação retificada de seus entes queridos que foram mortos, torturados pela ditadura militar. Então,
Ângela. Foram 434 pessoas que morreram e ou desapareceram durante o regime militar. Eu escrevi um livro chamado Dos Filhos de Solo, livro antigo, que conta a história uma por uma, desmente, hoje chama fake, né? As notícias falsas sobre essas mortes durante a ditadura, porque isso era essencial. É bom saberem disso, que as fake news inspiraram hoje, as fake news de hoje. Lá eles matavam as pessoas, desapareciam com as pessoas e depois davam notícia falsa. O Jornal Nacional quase que praticamente era o primeiro a ser avisado. Ele que falava como terrorista tal, enfrentou as forças da lei e da ordem, morreram. Isso aí era tudo mentira, tudo não tinha enfrentamento. No caso dos desaparecidos, eles não falavam nada. Então, é uma luta antiga, e, como você já falou aí. E no dia 10 de dezembro, atendendo uma solicitação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, uma comissão de Estado, e do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, o Conselho Nacional de Justiça, que é um dos órgãos mais importantes do Brasil, que é presidido pelo presidente do STF, no caso, Luiz Roberto Barroso, atendendo a esse requerimento nosso, aprovou essa coisa extraordinária, retificar os assentos de óbito, as certidões de óbito, certificados de óbito, e deu um prazo para os cartórios fazerem esse registro. Muito difícil, foi uma coisa assim, depois da Constituição surgiram muitos municípios novos, muitos cartórios não existiam mais, não foi fácil chegar nesses de Minas. Serão os primeiros a ser distribuídos no Brasil. São 63 são os primeiros, esses 63? Primeiros. Quinta-feira, a partir de 16 horas, na Assembleia. Infelizmente, não teremos todas as 63 famílias, que muita gente não consegue nem encontrar. E muitas não conseguiram se deslocar, enfim. Os que forem, é uma vitória, né? Você falou. Das 434, 22 já tinham a retificação. Por quê? Por ordem judicial, processo jurídico e por organismos internacionais. Então, sobraram 412 que não tinham. Então, na verdade, já tem várias audiências marcadas pelo Brasil para entrega das certidões regionalmente. Aqui no caso de Minas, sim, só para lembrar, viu? Todo mundo que assistiu Ainda Estou Aqui, um filme extraordinário, ganhou o Oscar, primeira vez na história do Brasil, da história do Oscar que vem para o Brasil. Todo mundo lembra quando a Eunice Paiva, que foi minha companheira nessa comissão de mortes desaparecidas, eu fui 7 anos membro dela, ela mostrou uma certidão de óbito com alegria enorme. Ela falou assim, como é que a gente pode ficar feliz com um documento desse tipo? Mas esse documento era um documento precário. Mas onde era a luta escrito, dela também, né? Uma luta dela uma luta dela, uma luta de décadas, ela, e depois a Vera Paiva está aqui, a filha dela. Vai estar, que ela é da Comissão de Mortos Desaparecidos. Ela faz parte da comissão, um dos 7 membros. O que muda? Onde tá escrito assim, nas certidões? Causa da morte. É uma coisa fundamental na certidão de óbito. A pessoa morre, a causa da morte tem que ser verdadeira. No caso, não é. Estava escrito assim, nos termos da Lei 9.140 de 1995. Isso não é causa da morte. Isso é um registro burocrático. Agora, os cartórios foram obrigados a corrigir e escrever o seguinte: morte violenta, não natural, perseguição política, regime militar. Olha só, é verdade. É o que aconteceu, né? É o que aconteceu. E ainda vai ter que, onde está local da morte, no caso do Rubens Paiva, por exemplo, estava NC, não consta. Mas todo mundo sabe, o filme mostra que foi lá na Barão de Mesquita, no DOI-CODE, um órgão do Exército Brasileiro, né, um lugar do Exército, um departamento,
que prendia as pessoas, não registrava, depois matava e desaparecia com os restos mortais, né? Ou então, quando matava em outras circunstâncias, eles registravam uma causa da morte errada. Em geral, tiroteio que não houve, muitas vezes. Terroristas, são pessoas que jamais pegaram uma arma, davam como se fossem perigosos terroristas, né? Vai ter que constar o local da morte e o data da morte, né? Por exemplo, Rubens Paiva vai ter 20 a 21 de janeiro de 71, na rua Barão de Mesquita, no Doicote, onde hoje é ainda uma instalação do Exército Brasileiro. Isso é muito importante para as famílias, tem uma importância extraordinária. Quem são os mineiros que vão entrar lá? Não vou Mário, falar todos. só um minutinho. Voltando um pouquinho atrás, tem toda uma luta lá no Rio de Janeiro para transformar esse local num memorial, não é mesmo? Não, tem mesmo. Tem no Brasil todo. Nós temos uma luta pelos memoriais, chamados lugares de memória. No Rio, nós já conseguimos a Casa da Morte Petrópolis, que era um centro de informação do Exército que controlava, já está virando, já foi aprovada a desapropriação. Vai ser um memorial, vai ter o nome do heroína mineira, chamada Inês Etienne Romeu. Ela que denunciou aquilo, é a única sobrevivente. Ela mentiu para eles, Ângela. Ela mentiu que iria passar para o lado deles. Foi solta, ele colocado na frente do apartamento dela, na Rua Tupis, em 1971. Ficou 100 dias lá. Foi estuprada, estava com 39 quilos. Mas, em vez de infiltrar, ela se entregou para cumprir uma pena de prisão perpétua. Lá no Rio de Janeiro, ficava 8 anos presa. E no dia da anistia, ela saiu, né, foi libertada pela anistia em 79. Ela foi direto para General Câmara, onde tem a OAB do Rio, e lá denunciou minuciosamente tudo que ela viu. Não foi tudo que aconteceu, não, mas ela gravou tudo. E naquele período de 8 anos que ela ficou presa lá em Talavera Bruce, em Bangu, Talavera Bruce, o presídio que ela ficou. Ela transmitiu. Depois, ela conseguiu levar advogados, familiares, até o lugar da Casa da Morte, no bairro Caxambu, em Petrópolis, um lugar. Tem uma vista maravilhosa, uma pena que é uma vista maravilhosa, num lugar tão sinistro, né? Uhum. Lá tinha uma casa, uma mansão, e lá funcionava a Casa da Morte. E lá na Casa da Morte, por exemplo, tem mineiros extraordinários. O caso Alberto Soares Freitas é uma lenda em Minas Gerais. Ele foi da Polop, depois da VAR Palmares, né, e era o comandante Breno. Né, tem um livro sobre ele, feito por aquele que traduz, acompanha Lula no mundo inteiro, traduzindo para o Lula, o Sérgio Ferreira, sobrinho dele. Ele está fazendo um filme sobre a vida do Beto, caso Beto Soares Freitas. Antônio Joaquim Machado, o advogado, foi preso junto com o Beto, a segunda vítima da Casa da Morte. Lá foram mortas entre 22 e 32 pessoas. Mas os 2 primeiros foram mineiros, caso Beto Soares Freitas e Antônio Joaquim Machado. Lá também tem Walter Ribeiro Novaes, outro mineiro, foi assassinado lá. E lá era assim, o que aconteceu com os restos mortais deles, ninguém sabe, que desapareceu. Vários deles foram levados, eu fiz até um livro recente, chama Atrás das Chamas, que aqui tem esse livro, é um vice-governador do estado de Guanabara na época, em 71, que era da extrema-direita. Ele emprestou a usina dele, Cambaíba, em Campos Goytacazes, para nesse lugar aqui, nesse buraquinho aqui, é um forno. Eram incinerados, no mínimo, esses 12 corpos que estão aqui, de pessoas colhidas, já com o corpo cerrado, eram levados por 300 quilômetros à usina de Cambaíba e lá eram incinerados, igual os nazistas faziam. Né? A gente se horroriza com nazistas, no Brasil a ditadura fez isso. Também com muita gente. Então, também, entre outros, além desses, nós tivemos o pessoal da guerrilha do Araguaia. Por exemplo, pessoas muito conhecidas, eu conheci vários deles, Idalise Aranha, que era companheiro da Valquíria, e ele
foram mortos, eles são irmãos, ele é irmão de Antônio Aranha, foi presidente do PCdoB em Minas, é muito conhecido, o Anatólio Aranha, um advogado também importante em Minas. Ali foi, da guerrilha de Minas, o Adriano Fonseca, lá de Ponte Nova, é um caso famoso. O Rodolfo Carvalho Troiano, que é lá de Juiz de Fora. O Oswaldão, com a lenda, né, que era lá de Passa Quatro. Vai estar aí a Lilisa, que vai representá-lo para receber. O Ivan Motadias, de Passa Quatro. Uma pessoa do coletivo Alvorada. O Pedro Alexandrino Martins. Do Pedro Martins, não é? Do Pedro Martins. Também vai receber a certidão retificada, lá do Pedro Alexandrino. Umas pessoas também hiper conhecidas, José Carlos da Mata Machado. É outra lenda mineira, o pai dele, Edgar Godoy da Mata Machado, um professor ilustre de direito constitucional, foi deputado, foi senador, caçado pela ditadura, e o filho dele foi assassinado em Recife, e ele conseguiu milagrosamente trazer o corpo para enterrar no cemitério da Colina, mas desde que não abrisse o caixão, para não ver o estado que estava o corpo do Zé Carlos da Mata Machado. E o Bernardo... Tem um filme sobre ele, Nilmar. Tem, Zé, né? Chama Zé. Exatamente. Filme muito bom sobre ele. Uhum. Tem também o Gildo Macedo Lacerda, outra pessoa muito conhecida, que tem filme e tudo, a Zuzu Ângel. Ela é de Curvelo. O filho dela, Stuart... Ângel. Ela era mãe do Stuart, foi assassinado pela ditadura, desaparecido político. Ela ficou 5 anos procurando o filho, e depois ela incomodava tanto, ela fez um escândalo mundial sobre o desaparecimento do Stuart, filho dela. E eles inventaram um acidente na saída do túnel Dois Irmãos, no Rio, hoje chama túnel Zuzu Ângel. E comprovamos, eu fui relator desse caso, foi importante, doei muito nesse caso, para poder desmascarar que não foi um acidente, tinha uma testemunha, até foi uma história bonita, virou filme também. Uhum. E aí o Descartes, ela foi, enfim, grande parte da vida dedicou a contar a história da verdade sobre o irmão Stuart e sobre a mãe Zuzu Ângel, né? O caso, tem outros casos, por exemplo, tem um interessante, olha aí, Paulo Costa Ribeiro Bastos. O irmão dele é o general Romeu Ribeiro Bastos. Ele foi morto, nasceu em Juiz de Fora, e o general Romeu servia em Juiz de Fora. Hoje ele é casado com Elizabeth Rocha, que é a primeira em 217 anos que preside o Superior Tribunal Militar. Vocês vão estar aí recebendo a certidão do Paulo Costa Ribeiro Bastos. Olha que coisa. O Padre Bournier... E ela tem dado entrevistas ótimas, né? Poucas, porém, assim, com muita firmeza, né? Claro. Padre Bournier, que foi morto ao lado de Pedro Casaldáliga. Até hoje acredito que eles iam matar o Pedro Casaldáliga, mas acabou morrendo o Padre Bournier. Também vai ser entregue à família dele a certidão retificada. Ele também é de Juiz de Fora. Ouro Preto tem pessoas assim fantásticas. Antônio Carlos Bicalana, Elcio Fortes, Elber Goulart, as famílias estarão aqui. Também, nós vamos ter uns casos importantes aqui. De uma família que grande, Arnaldo Cardoso Rocha, família de BH, uma família, lutou a vida inteira também pelo caso do Arnaldo. Ele foi ele estava a Yara Xavier, que é companheira hoje do Gilney Amorim Viana, mineira, ilustre. Ela também estava grávida de Arnaldo Cardoso Rocha quando ele foi morto também. E ela, enfim, ela vai estar aí junto com a família Cardoso Rocha, recebendo o Arnaldinho Cardoso Rocha. Eles estão fazendo um filme
o diretório do Instituto Federal, aqui o nosso, aqui da Nova Suíça, vai ter o nome dele, do Arnaldo, porque ele era aluno de lá, né? Vai ter esse nome. Então, você vê, cruza muito com a história de Minas, de Belo Horizonte, de várias cidades, como Ouro Preto, Juiz de Fora, Muriaé, várias, Ponte Nova, Mariana, todo lugar tem gente, João Flotone, minha cidade, todos têm gente que vai estar ali recebendo as certidões. E eles vão, viu, isso é importante dizer, eles receberão como heróis da resistência, não como bandidos. Uhum. Porque quando o Barroso e o ministro, o corregedor do CNJ, Mauro Campbell, foram expor seus pareceres, disseram que eram heróis da resistência. Foi nós estamos dizendo, não, para nós sempre foram. Autoridades, mas do judiciário estão concedendo a eles o reconhecimento de heróis da resistência, de gente que morreu. Fala, querido. Isso que você está dizendo, né, como heróis da resistência, é muito importante, porque neste momento, né, não é exatamente de agora, mas, né, enfim, do golpe da Dilma contra a Dilma para cá, a gente vê uma tentativa desses extremistas de direita, né, militares ou não, saudosos da ditadura, tentarem desqualificar, né, não houve ditadura, né? Não teve resistência coisa nenhuma, eram presos comuns, etc. Então, acho que nesse momento, né, está sendo julgado, né, e possivelmente será condenado, a gente espera que seja condenado, Bolsonaro e essa turma toda golpista, é muito importante isso que está acontecendo, reconhecer quem realmente lutou pela democracia, pela independência, pela soberania, né, do Brasil, e esses outros que sempre foram vendilhões da pátria e contra a maioria do povo brasileiro. Você vê essa correlação nesse momento? Como é que você vê isso? Com certeza absoluta. Esse é um momento, eu acho que é fundamental a memória, a verdade, a justiça e a reparação. Também vamos ter, talvez, coisa importante esse ano, Ângela. O Flávio Dino, num julgamento singular, por enquanto, ele fez um voto de uma pessoa desaparecida, um desaparecido político, e não reconhece a prescrição do desaparecimento da pessoa. E ele fala que aquele tipo de crime, o desaparecimento forçado de pessoas, é um crime imprescritível, porque é um crime continuado. A pessoa é sequestrada, é levada para um lugar morta, e os restos mortais não são entregues à família, não encerrou o processo, o ciclo da vida não encerrou. A vida só encerra com a morte, mas a morte tem que ser reconhecida pelo Estado. Quando ela não é reconhecida, é imprescritível, é inanistiável. Olha só, coisa importante. Uhum. Por enquanto, é uma decisão singular, mas tem uma tendência de levar isso para julgamento no STF e anular a anistia para os crimes contra desaparecidos políticos. Esperamos que seja estendido também aos mortos oficiais, que seria uma reviravolta histórica, porque permitiria discutir, por exemplo, esse caso da Inês Etienne Romeu, foi a única sobrevivente que denunciou. Ela foi estuprada 2 vezes por um canalha, um cabo, um carcereiro da Casa da Morte Petrópolis. Foi aberto um processo contra ele por estupro de uma pessoa que estava num lugar controlado pelo Exército Brasileiro e que não reconhece a prescrição desse crime, que é um crime grave contra a humanidade. Então, ele vai ser julgado. Nós vamos discutir isso aqui um dia, nós vamos fazer um programa só sobre Inês, para pedir todas as mulheres para se manifestarem, que é um caso simbólico no país dos feminicídios, campeão de feminicídio, Minas, campeão de feminicídio. Importantíssimo a gente debater esse tipo de... E espero que também a anistia
aos crimes contra a humanidade seja revisto pelo STF, corrigido. Em 2010, nós perdemos, o Brasil perdeu, que foi a julgamento no STF, a revisão da anistia para crimes contra a humanidade, e perdeu. E o Brasil perdeu. Por 2 votos, deixou de fazer a reinterpretação da anistia para crimes contra a humanidade. Isso talvez aconteça esse ano. Discutir isso que nós estamos discutindo agora também está na pauta, coloca na pauta do país rever esses absurdos de ter dado impunidade perpétua para essas pessoas. Isso é um absurdo. Isso tem reflexo até no desaparecimento atual. Milhares de pessoas desaparecem no Brasil e esses crimes vão se amontoando, centenas, milhares, dezenas de milhares. Sabe, deveria ter uma legislação específica para o desaparecimento forçado de pessoas, não, mesmo para não, ainda mais por motivo político, mas sobre por qualquer que seja o motivo, né? Então, isso aí é um assunto importante para o Brasil, que nós devemos, também que vem da nossa história, essa história perversa aí para trás, né? Então, isso é importante. Isso que você está dizendo é da maior importância pelo seguinte, a gente sabe que essa anistia, né, que anistiou os 2 lados, né, igualou tudo, digamos assim, é responsável por essa turma que está aí de novo, né? Por essa turma se sentir encorajada a dar um golpe de Estado. Não aconteceu nada conosco, né? Vamos de novo. E se não forem presos agora, estão sendo julgados e presos, vão ficar mais encorajados ainda. Opa, né? A gente apronta e não acontece nada. Dá para você ler o que está escrito aqui? O assassinato de JK. Pela ditadura. Olha só. Entre os 7 membros da CMDP que vão estar aí, vai estar a professora Cecília Adão, professora de História da USP de Ribeirão Preto. Ela é relatora de um processo que foi aberto a meu pedido em fevereiro desse ano, lá em Recife, numa reunião da CMDP, onde eu pedi reabertura da discussão do caso JK. Olha só, JK não era homem da esquerda, mas era um homem progressista, perseguido pela ditadura, e 3 pessoas ilustres, uma da direita, uma do centro, uma da centro-esquerda, se lançaram candidatos à presidência da República em 1976, em plena ditadura. O caso Lacerda, em 9 meses, os 3 morreram. O caso Lacerda não tem suspeitas da morte por infarto. Mas, Juscelino, isso aqui significa que tem 30 pessoas da USP que fizeram documentos para comprovar que não houve acidente, sim, assassinato de JK ali em Resende, lá com aquele Opala, com Geraldo Ribeiro. E saiu há pouco tempo. Por que eu pedi para reabrir essa discussão? Porque o Sérgio Exenberg, que é um perito, formador de peritos da Politécnica de São Paulo, ele fez um laudo que ele desmente os laudos que falavam em acidente de JK. Fala que são absolutamente inverossímeis e comprova isso. Então, com base nisso, foi reaberto. Não sei quando nem qual o voto dela, mas ela estudou tudo isso. Ela vai estar aqui a partir de amanhã e depois de amanhã. Ela vai estar como membro da Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos. Não sei o que ela vai fazer, mas nós estamos em plena discussão sobre o JK, que dia 12 de setembro vai ter um ato no Teatro Nacional, em Brasília, sobre JK. Não sei se até lá já está o parecer dela já está votado. Se ela colocar em votação, eu não sei o que ela vai dizer, porque ela tem absoluta autonomia. Ela pode dar o voto que ela quiser. Mas eu vou torcer para que ela dê um voto para desmentir a tese do acidente, igual foi desmentida do Ângelo. Caiu aquela tese do falso acidente. E foram os mesmos peritos que deram laudos. Os do Ângelo deram o laudo que Juscelino foi um acidente. Os mesmos, no Instituto Carlo Éboli, Rio de Janeiro. Muito estranho. Muito estranho. Em 3 meses de diferença. Pois é, você falou em 3, né? Os que morreram assim muito próximos, e os 3 na frente ampla, e os 3 eram
potenciais candidatos à presidência da República. JK, João Goulart e o Carlos Lacerda. A família do Lacerda, até onde a gente sabe, não questiona, né? Não. Aceita que foi um infarto e pronto. Agora, a família do João Goulart questiona. Eu entrevistei outro dia o João Vicente Goulart e eles têm dúvida. Ele, Denise, Dona Maria Tereza, né? Todos eles têm dúvida, porque parece que houve uma troca de remédios, uma coisa assim. E no caso há uma confissão de um membro da polícia política da ditadura argentina que ganhou a confiança da família em Misiones, onde ele estava exilado, e ele fala que ele é responsável pela morte, que ele trocou os remédios e provocou um infarto, induziu o infarto, João Goulart. Então, também já tem a confissão de quem fez, minuciosa, sabe? Então, mas no caso de João Goulart, é outro lugar, é outro país, é outra ordem jurídica. Nós não podemos nos manifestar sobre uma coisa acontecida no Uruguai. Né? Não podemos. Isso tem que resolver lá a família está cuidando disso, para resolver por lá também. Mas no caso do JK foi aqui. Aqui nós temos tudo e daqui a poucos dias vai 49 anos da morte dele. Daqui a poucos dias vai ter em Diamantina, eu mesmo vou estar lá dia 27. O Américo Antunes foi presidente do nosso sindicato, nossa Federação Jornalista, lá no FIST, no Festival de História. Ele vai ouvir Léo Vidigal, que é o organizador desse livro aqui, O Assassinato de JK. Dos 30 da USP que desmentiram o acidente, que está sob exame da professora Cecília Adão. E a Léo Vidigal, que organizou esse livro, ela vai estar lá, Diamantina. E JK, não só para Diamantina, para Belo Horizonte é fundamental. O Brasil, né? A Pampulha é patrimônio da humanidade. Né? Ele foi prefeito, foi governador e presidente, e construtor de Brasília. E deu então, trazer a verdade sobre isso é muito importante. Sim, deu sequência a todo o trabalho de modernização do Getúlio, né? E fez os 50 anos em 5, efetivamente, né? Ao contrário dessa direita aí, que fala que vai fazer 40 em 4. Esses terraplanistas, eu quero ver dizerem que é mentira, que ele era terrorista. Não vou poder dizer, era um terrorista. Falar que JK era terrorista é absolutamente ridículo. Ele não era da esquerda, ele era um democrata. Sim. E foi caçado que era um democrata sincero, né? Como tem muitos no Brasil. Infelizmente, ainda tem muitos e muitos. Tinha feito um ótimo governo e tinha chance de voltar, né, na eleição seguinte, porque na época não tinha o estatuto da reeleição. Né? Mas, Nilmar, olha só, você está tocando em pontos fundamentais e, olha só, existe ainda, né, apesar do esforço enorme que você e outras pessoas ligadas na luta dos direitos humanos, parte dessa luta, têm feito, né, mas ainda existe muita coisa obscura. Por exemplo, os arquivos, né, secretos das Forças Armadas continuam secretos, fechados, distantes do nosso conhecimento. Não só, viu, Ângela? Não só. Também tem... Hoje se sabe, depois da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão de Estado, acolheu uma denúncia de que 8.300 indígenas morreram durante a ditadura, mortos pela ditadura, para a construção da Belém Brasília e para construir coisa em geral, ligada a Belém Brasília. E nós tivemos 2.200 mortes de camponeses, inclusive em Minas Gerais. Eram líderes camponeses, mas como não foram mortos por agentes do Estado, mas eles não foram anistiados. São pessoas que morreram assassinadas por serem sindicatos, de trabalhadores rurais, líderes de ocupações, defensores daqueles pessoas que ocupavam a terra e não tinham documentos, e eram expulsos e mortos pelos que tomaram suas terras a tiro, que também ficaram sem anistia. Existe muita gente que ficou sem anistia. Então, mas a lei não permite. A lei só permite... Eu fui membro da comissão e depois, como ministro, eu
participei da alteração da lei para julgar mais gente, os 434. Então, eu tenho essa... Na época, eu sabia, não tinha que ter comprovado que foi agente do Estado. Quando não há, quando é polícia militar, é do Estado, onde aconteceu o assassinato bárbaro de pessoas. Foi, assim, um desprezo pela vida dos que lutam pela terra no campo no Brasil, né? E os indígenas, desde a nossa Constituição indígena, a Constituição nossa é pluriétnica, ela não faz distinção entre indígena, imigrantes, negros, brancos, não faz distinção. Ela é pluriétnica e multicultural. Então, uma dívida que o Estado brasileiro tem também. Um dia nós vamos ter que enfrentar isso. Só que, no caso dos camponeses e no caso dos indígenas, precisa ter uma mudança na lei. Agora, se a gente levar esse Congresso que está aí, é capaz de piorar, capaz de perder o que tinha. Sem dúvida. Nunca desistir disso, mas no momento certo, entrar para incorporar o assassinato dessas pessoas também, a dívida do Estado brasileiro com a verdade histórica no Brasil. Uhum. Bom, lembrando, né, que estamos ao vivo, que estamos conversando com o ex-ministro dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, e você que está chegando agora, não precisa se preocupar de ter perdido o início dessa entrevista, porque ela fica inteira lá no canal do Coletivo Alvorada, no YouTube, assim que o programa termina. Então, você que está chegando agora, pode seguir da agora para frente, depois você vai lá e assiste o começo, né? E, olha, tem muita gente conosco, eu quero saudar aqui a Maria de Fátima Alves, que está dando boa noite de Belo Horizonte, tem o Virgílio, que também está dando boa noite, companheiros e companheiras, tem conosco também, aqui pelo Zap, a Sofia Diniz, né? Tem a Vânia Lúcia e tem a Sara Maria. E a Sofia Diniz tem uma pergunta para o Nilmário, que eu vou fazer agora, eu vou ler a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte: Nilmário, tem essa luta toda, né, para a gente conhecer a verdade, mas você não acha que o governo deveria fazer cartilhas e essa temática está incluída no currículo das escolas, inclusive as escolas de ensino médio? Claro que eu acho. Claro que eu acho. Eu acho que devia ser, até porque, Ângela, Sofia, até porque a Comissão Nacional da Verdade recepcionou essas denúncias e oficializou essas denúncias. A Comissão Especial de Mortes Desaparecidas é uma comissão de Estado, não é uma comissão de partido, de um governo determinado, é de Estado. A Comissão de Anistia, onde eu saí na semana passada do Ministério de Direitos Humanos, mas até a semana passada, sob minha coordenação, a Comissão de Mortes Desaparecidas, a Comissão de Anistia, e a dos que você falou, dos memoriais e lugares de memória. Nós vamos criar no Brasil inteiro. Viu, Sofia? Tem uma... Eu fui preso segunda vez, em 72, quando eu passei por torturas bárbaras, perdi a audição no meu ouvido esquerdo, naquela época, no DOP São Paulo, que era o reino do Fleury. Era um assassino, sim. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, sabe quem que eu sou? Eu falei, não. Ele falou, eu sou Fleury. Eu que matei Marighella, matei Lamarca, matei Toledo, matei... Ele foi falando pessoas que ele matou, falou, e se você não denunciar seus companheiros, você vai conhecer a sucursal do inferno. Horas depois, já tinha perdido a audição no ouvido esquerdo. Por sorte, eu estou vivo aqui. Eu estou entre os que tiveram a sorte de sobreviver a essa barbárie. Mas lá hoje é um memorial, Sofia. E lá visita 85 mil pessoas por ano. Por ano. E dá mais de 200 por dia. E são delegações de alunos, toda a região metropolitana, que vai lá conhecer os lugares. Você está lá, tem lá as celas, onde eu fiquei preso, está lá escrito na parede, rabiscado meu nome, com Eleonora Menicus, com Dilma Rousseff, que passaram por aquela mesma cela. Então, eles ficam os monitores dando entrevistas de pessoas que sobreviveram, passaram por isso, sobreviveram.
Nós queremos fazer a mesma coisa aqui, ali na Avenida Afonso Pena. A Comissão de Mortos Desaparecidos vai visitar lá. Quinta-feira, 10 horas da manhã, vai estar lá. E lá está lutando para virar um memorial. Aí esse governador de Minas, esquisito aí, ele quis privatizar aquilo, vendeu o lugar. Não vendeu porque ele tem lei que diz que ali tem que ser um memorial. E um desembargador, Luiz Gamboge, ele fez uma sucessão de mediação, ouvindo todos os lados, e ele decidiu que ali tem que ser um memorial. Tem que ser um memorial. E cabe ao Estado implantar um memorial. Não sei se o Zema vai obedecer, se vai fazer isso, mas tem uma decisão agora judicial. Então, mesmo que ele não coloque, eu espero que Minas Gerais fique livre desse tipo de governante que sabota isso. Então, no ano que vem, nós poderemos também eleger governos que respeitem a verdade histórica do Brasil, respeite os brasileiros, os mineiros, e aquilo vira um memorial. Eu fiquei preso lá em 68, antes, a primeira prisão minha. E lá foi gente que foi morta lá também. O Lucimar Brandão Guimarães foi assassinado aí, né? O Aldo Sabrito foi assassinado lá também. Então, lá foi gente assassinada. Ali tem que ser um memorial. Que ali passou gente. Tem um grupo de pessoas que tem feito vigília lá, né, para impedir qualquer tentativa do Zema, né? Que esse absurdo, né? A gente não tem nem palavras para descrever. O desembargador Luiz Gamboge, ele proibiu o despejo, que o Zema queria despejar aquelas pessoas que estão lá dentro, fazendo aquela vigília que chama Ocupa DOPS. Né? Eles já estão fazendo visitas de alunos, visitas às vezes, milhares de pessoas já foram lá conhecer o que era o DOPS. E você vê, ainda nem oficializou, né? Quando virar um memorial, de fato, ali vai ter programações culturais, lançamento de livro, filmes, enfim, ali vai ser um ponto. A cultura e direitos humanos são indissociáveis. Indissociáveis. O jornalismo também. Sim, sim. Jornalismo, cultura e direitos humanos. Aliás, as três atividades suas, né, Nilmário? As três, né? Bom, você mencionou aí, né? Eu acho que muita gente deve ter ficado curiosa, que você deixou o Ministério, né, dos Direitos Humanos. Então, conta isso. Eu sei, você já me contou, né? Mas eu quero que você conte aqui para os nossos, quem está nos acompanhando, né? Qual o motivo, né? Enfim, você é super ligado ao Lula, não é? Apoia o governo Lula, histórico no PT. Por que você saiu agora que você conseguiu essa grande vitória em relação aos mortos e desaparecidos? Porque lá o trabalho continua. A ADMV, Assessoria Democracia, Memória e Verdade, que era que eu dirigia, está muito bem. Vai estar aqui em massa, amanhã e depois de amanhã vão estar aí para participar desse evento. Eles vão dar no Brasil inteiro, vão dar continuidade. Eu acho muito importante para Minas, Ângela, a gente dar uma virada aqui. Sabe, você olha, por enquanto, as pesquisas dão que essa gente vai continuar aí. Essa gente, os terraplanistas, os negacionistas, os que são contra o Estado Democrático de Direito, de fato. Mas nós temos gente muito boa candidata aí. Eu considero a candidatura do Rodrigo Pacheco, a provável candidatura dele, muito boa para Minas. E defendo ainda que a nossa Marília Campos seja vice dele. E também defendo que haja um senador de Minas comprometido com a democracia. E defendo o nome do Alexandre Silveira, que é ministro do Lula. Né? Ainda tem outra vaga a discutir. Então, Minas precisa disso. Se livrar dessa gente, voltar a ser um Estado da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, da cultura, da memória, da verdade. Né? Esse evento de quinta-feira eu acho fundamental para recompor essa história, sabe?
Então, eu não podia, enquanto membro do governo, falar de luta política. Não seja que as pessoas discordem, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu resolvi sair para poder fazer abertamente o que eu quero. Ajudar com a minha pouca influência, mas a que eu tiver, não é pouca, dedicar, não. a que eu tiver, vou dedicar a essa virada. Menos dar uma virada, reeleger o atual governo, que nos abriga, que você sabe, viu, Sofia e outros que se manifestaram aí. No dia 19 de janeiro de 2019, com 19 dias de governo, o que o Bolsonaro fez? Extinguiu o Ministério da Cultura. Ou seja, para essa gente, cultura é incompatível com a democracia, com o governo, com as políticas públicas, sabe? Por quê? Porque a cultura não convive com a mentira. Ela tem gente que é do lado de lá, mas é uma minoria, a esmagadora maioria da cultura foi contra a ditadura, lutou contra ela, manifestou contra ela, deu aquele show na campanha das diretas. Acho que agora pensa que vai estar de novo nas ruas aí, a cultura vai estar no cotidiano. Dia 7 de setembro, a extrema-direita chamou os negacionistas, os inimigos da democracia, para se manifestarem. E os favoráveis à democracia vão se manifestar também no dia 7, defesa da soberania nacional, inclusive. Eu espero que a nossa também faça frente, comece a ir nas ruas, igual foi nas diretas, igual foi tantos momentos históricos importantes, que vá de novo. Então, vim para cá por isso, viu? Eu confio que o trabalho, tanto é que eu vou estar lá depois de amanhã, não na mesa como membro da comissão, mas também assistindo. Eu chamei muita gente para ir lá, ajudei a montar essa reunião. Vou continuar ajudando informalmente, só não posso falar em nome do governo, eu estando aqui, já procurando tanta gente para a gente dar uma virada em Minas, pela democracia, pela memória, pela verdade, pela justiça, pelo Estado Democrático de Direito, pela soberania nacional, que é aí que está sendo atacada por esse cretino que governa os Estados Unidos, né? Verdadeiro cretino, que quer interferir no Brasil, quer submeter, humilhar o povo brasileiro, obrigando a anular um processo judicial feito dentro das normas mais perfeitas do Estado Democrático de Direito. E nós não podemos admitir, estamos defendendo a soberania. Exato. Nesse sentido, Nilmário, você não acha que tem alguma semelhança? Né? É outra conjuntura e tudo, mas esse enfrentamento, né, que os Estados Unidos estão fazendo, o governo Trump, para cima do Brasil, né, com taxação, que na verdade não é taxação, na verdade é uma pressão, é uma coação, uma chantagem, né? Não tem a ver. Em 64 também a gente enfrentou esse problema em relação à nossa soberania, não é? E deu no que deu. Agora a situação é outra, não é? Mas como é que você vê, né, a semelhança daqueles lá de trás, né, daquela extrema-direita lá atrás, desembocar nessa extrema-direita hoje, que é patriota dos Estados Unidos, que defende os Estados Unidos e pede, inclusive, né, a interferência do Trump aqui no Brasil? Sim, eles defendem que não houve ditadura. Eles não são contra a tortura. Eles aí estão, de novo, reproduzindo métodos da ditadura. O sonho deles em 8 de janeiro era a ditadura. Eles não chegaram a planejar o punhal verde e amarelo, que levaria ao assassinato de Lula, do Geraldo Alckmin e do Alexandre Moraes. Alexandre Moraes em praça pública, eles iam planejar a praça Três Poderes, pendurar, enforcá-lo. Lula no envenenamento. E eu também assumi com o Geraldo Alckmin, sucessor do Lula. Isso é uma ditadura do jeito que foi. Esses kid pretos que fariam isso, daquele batalhão de Goiânia, são herdeiros diretos da Casa da Morte de Petrópolis, do DOI-CODE do Brasil inteiro, aquelas são organizações que o Exército montou para desaparecer pessoas, matar gente, simular acidentes. Eles também, Ângelo. Eu gosto de falar muito, vou em muitos lugares falar que o mesmo pessoal da Casa da Morte de Petrópolis tentou fazer o Rio Centro.
Fevereiro de 81, olha só para você ver, 81. Estava avançado o processo de luta pela democracia, e eles tentaram, se tivesse dado certo, teriam morrido milhares de pessoas. Pelo menos 60 grandes músicos do Brasil, todos nós conhecemos e amamos, teriam morrido naquele dia, que é fechar as portas, e 3 bombas explodiriam lá dentro, uma delas, a casa de máquina, atingiria os artistas que estavam lá se apresentando naquele show do 1º de maio de 81, no Rio pela Centro. democracia. Então, esse pessoal ficou aí. O capitão, que foi, como diz, a providência divina que nos livrou daquele atentado. Porque A bomba estourou no colo dele, né? Do sargento Rosário, e o capitão Wilson Machado sobreviveu e foi transferido para onde? Para Brasília, como instrutor de cadetes no quartel-geral do Exército Brasileiro, no chamado Ford Apache. Agora, imagine, o que um terrorista tem a ensinar para cadetes? Ele era instrutor de cadetes. Então, esse povo foi protegido. E nós temos, acho que teve uma decisão importante. É bom lembrar isso também, viu, Ângelo? Em fevereiro desse ano, saiu entrou em discussão no STF o artigo 142 da Constituição. E lá falou claramente que não há poder moderador no Brasil. O Exército não tem o poder acima da lei da ordem. Estão subordinados ao poder civil como qualquer pessoa. E nós vamos assistir agora, pela primeira vez em décadas, nós vamos ver também generais serem condenados. Nunca foi. Isso é bom também. É bom o Brasil estar vivendo essa experiência. Esse ódio que eles estão do Alexandre Moraes é porque está condenando gente que participou de tortura, gente que participou de tudo, da ditadura, e estava acima da lei e da ordem. E agora vão ser condenados, graças também ao amadurecimento da nossa democracia. Então, defender essa democracia é defender não só nós que estamos aqui, mas os que virão depois de nós. Exato. Bom, a gente, infelizmente, está chegando ao final do programa, porque a conversa com o ex-ministro Nilmário Miranda está excelente, muito esclarecedora, e a gente enfatiza, não é, a importância dessa solenidade de retificação de certidão de óbitos de 63 mineiros, são primeiros, né? Está começando por Minas Gerais, que acontece na próxima quinta-feira, no dia 28, agora, de agosto, a partir das 16 horas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e é uma solenidade aberta, né, Nilmário? A presença, a participação de todos, e é muito importante quem puder ir lá, né? Eu acredito que a TV Assembleia vai transmitir, mas é muito importante estar presente, né? Quem puder ir, para conhecer de perto, né, essas figuras batalhadoras, né, pela nossa memória, história, verdade. Porque sem isso, né, os terraplanistas tomam conta, né? Se a gente não conhecer o que aconteceu e o que eles, né, e a turma que eles apoiam fizeram, né, nos verões aí de décadas passadas, né? É muito importante esse trabalho que foi feito pelo Nilmário e por todos, né, que atuaram, não é, para isso. Então, assim, absolutamente, sabe, a gente tira o chapéu, né? Porque nem tem o chapéu, mas tira o si mesmo, ou boné, ou o que for, porque é um trabalho muito importante para o presente, para o futuro, porque conhecer o passado é uma forma de impedir que os erros, né, que as mentiras, que as barbaridades possam se repetir. Bom, eu quero, então, deixar nessa parte final agora a palavra aberta para o Nilmário, para ele, enfim, falar do que ele quiser, sem nenhuma pergunta, mas pedindo se ele puder ficar um pouquinho mais depois do final da fala dele, porque a gente tem um convite muito importante para fazer também, mas é para o dia 7 de setembro. Então, primeiro, Nilmário, a palavra é sua. Olha, sem memória não há futuro. Então, viva o Brasil, viva a democracia. Exatamente, é isso, né? Sem memória não há futuro. E olha como essa extrema-direita fez de tudo, né,
para apagar a memória de luta, a memória de resistência e a memória que nos mantém vivos, não é? Bom, eu falei num convite, não é? E claro que o Nilmário está mais que convidado, ele é parte disso tudo. Eu vou pedir à Alexandra para exibir aqui para nós. Olha só, o Coletivo Alvorada está começando a comemorar os seus 10 anos, né? 10 anos, todos os dias de luta, uma década de história. E aí, no dia 7 de setembro, a partir das 12h13, é um domingo, 7 de setembro, reparem o horário, 12h13, né? A gente vai fazer uma super comemoração, que é também um ato cultural, é um ato político, é uma festa, né? E essa festa vai acontecer no bar-restaurante Saruê, ali na Savassi, em Belo Horizonte. A gente vai ter Samba da Vera com Renegado, com Fran Januário. Olha o tanto de gente bacana que vai estar lá. Renegado, Pereira da Viola, Aline Calisto, Fabinho do Terreiro, Flávio Boca, o Fabiano trompetista, que todo mundo conhece, a Fernandinha Takai, o Mano Dias, o Petro Moraes, o Gabriel Guedes, o Juarez Moreira, Silvio Rosa, Marcos Catarina, Escola de Samba Cidade Jardim, a Titane, o Marcos Frederico, Júlia Guedes, o Wilson Dias, o Chico Amaral e a Bárbara Barcelos. Gente, é um time assim, não é para ninguém falar nada, ficar de boca aberta. E olha, essa turma vai estar toda lá, vai ter evento, vai ter homenagem, vai ter a participação de diversos outros movimentos sociais, coletivos. E olha só, todos vocês são convidados para a gente, juntos e juntas, celebrarmos uma década de vida de um dos coletivos que é dos mais importantes do Brasil, não é? E ele é importante para a luta progressista, para a defesa da democracia e a resistência contra o avanço da extrema-direita no Brasil. A gente tem que estar firme, forte, atuante, porque essa turma está aí, vocês estão vendo, né? O que eles estão querendo aprontar. Então, 7 de setembro para nós é um dia de festa, mas também é um dia de luta, né? Então, olha, gente, o Bar Saruê, ele fica na Rua Paraíba, 523, ali na Savassi, Funcionários, né? Que é o nome da região. E a gente vai ter muito samba, cerveja gelada, muita alegria, muita militância, muita defesa da nossa soberania, enfim, a gente vai ter tudo de bom e de importante nesse momento. E vai ser, sobretudo, um dia de união e fraternidade, porque o momento é também de solidariedade entre os povos, e a luta do Coletivo Alvorada, ela extrapola o território mineiro, extrapola Belo Horizonte, extrapola o Brasil, né? Ela, inclusive, ecoa fora do Brasil em defesa da Palestina, de Cuba, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela e de todas as nações que resistem e insistem em amanhecer todos os dias com o compromisso e a defesa da democracia. Então, gente, olha, todos e todas estão convidados e, enfim, não é uma festa assim, absolutamente aberta. Por quê? Porque tem ingresso. Mas você pode obter o seu ingresso a partir do Simpla, né? Enfim, lá tem os detalhes todos e eu acho que vale a pena essa festa, na verdade, ato de militância, ato em defesa do Brasil que queremos, da soberania e de tudo, né? O que o Nilmário defende também, né, Nilmário? E pelo qual o Nilmário sempre lutou. Claro que o Nilmário é um dos nossos convidados de honra lá nesses 10 anos do Coletivo Alvorada. E espero que você possa ir, né, Nilmário? Com certeza. Ah, legal. Bom, então, agora que a gente está fechando o programa, eu quero lembrar, né, e pedir para vocês que curtam, compartilhem
essa entrevista, não é? Porque, como nós não temos patrocínio, né? Somos mídia independente, se a gente não tiver o apoio de vocês nas curtidas e nos compartilhamentos, os algoritmos não entendem a gente como relevante. Então, deixa a gente de lado. Então, vai lá, curte, compartilha, coloca, né, esse compartilhamento no zap da família, dos amigos, em quem vocês sabem que são democratas, que defendem a democracia, são contra toda essa barbaridade que aconteceu. E, olha, se quiserem, coloca até no zap dos terraplanistas também, eles precisam conhecer o outro lado, a gente precisa, não pode dar mole com eles, não, a gente tem que enfrentá-los também, né? Então, divulgue o máximo que puderem para a gente chegar mais longe. E, olha, então, é agradecer a todos e todas, sobretudo ao Nilmário, né, que tirou um tempo da vida dele, que, enfim, ele tem 1000 coisas, 1000 atividades, está aí à véspera desse evento tão importante, para estar aqui conosco hoje. E você que está chegando agora, porque estou vendo gente chegando agora, é o que eu falei antes, está lá no YouTube, nós terminamos aqui e o programa recomeça lá. Bom, então, feito isso, eu quero lembrar, né, o Pix aqui, a chave Pix, para vocês colaborarem com o que puderem com o Coletivo Alvorada, que a chave Pix, então, é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, a chave Pix do Coletivo Alvorada, alvoradacoletivo@gmail.com. Bom, esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Esse programa também não teria acontecido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O toque do Coletivo Alvorada, hoje com o ex-ministro Nilmário Miranda, é uma ação coletivo Alvorada. Gente, beijo para vocês todos, valeu, até semana que vem. Valeu, Nilmário. Tchau, tchau.